O depoimento do general Freire Gomes, ele foi mais fatal para o Bolsonaro do que nós estávamos imaginando. Porque ele simplesmente liquidou, pulverizou todas as linhas de defesa que foram apresentadas até o momento ou que estavam sendo elaboradas. Porque o Freire Gomes, ele falou o seguinte, que a minuta que foi apresentada na reunião era a mesma da casa do Anderson Torres. Ou seja, tem Torres envolvido, já era para o Bolsonaro. Mas ele foi além. Ele disse que o Bolsonaro entregou em mãos a minuta, ele que apresentou na reunião. Ou seja, Bolsonaro tinha um conhecimento prévio dessa minuta. Algo que ele não precisava ter apresentado, porque meses antes da reunião, o próprio Exército, junto com o Ministério da Defesa, falou, olha, as urnas elas são invioláveis. Mas o Bolsonaro, mesmo sabendo disso, mobilizou as estruturas da República para atacar o TSE. E vai ter delação premiada do Torres. Mas o que você achou desse depoimento? Torres vai delatar Bolsonaro. Bolsonaro está lascado. Se você curtiu o depoimento e acha ele bombástico, deixa o like e se inscreva no canal. O depoimento do general Freire Gomes, que foi, na verdade, um testemunho, porque ele prestou depoimento na condição de testemunha, foi fatal para o Bolsonaro e agora foi divulgado na íntegra por alguns veículos de comunicação. O general, ele alerta, ele disse no depoimento que ele alertou o Bolsonaro várias vezes que o Exército não entraria em nenhum tipo de incursão anti-republicana, antidemocrática ou inconstitucional. Só que agora, pessoal, nós temos que entender a partir da ótica da defesa do Bolsonaro. O que a defesa do Bolsonaro vai alegar sobre esse processo todo e por que a acusação de golpe do Bolsonaro ela é uma acusação frágil mesmo com esses documentos. E você vai perceber que tentar condenar Bolsonaro por golpe não há necessidade, porque ele pode ser condenado sim a partir do depoimento do Anderson Torres e até mesmo do depoimento do general Freire Gomes. Pelo seguinte, o Exército o general falou, olha, nós falamos que não toparíamos qualquer tipo de incursão. E a defesa do Bolsonaro vai falar o seguinte, esse documento que foi apresentado era uma sugestão caso fraudes fossem encontradas. Não era para dar uma tentativa de golpe. E de fato, porque o documento previa uma intervenção no TSE. Ah, mas depois disso era para pedir recontagem de votos. Não, isso tudo é suposição. E não dá para condenar Bolsonaro com suposição. Para Bolsonaro ser condenado, precisa de concretude. E o que tinha de concreto nesse depoimento? Uma intervenção no TSE. Ah, mas houve uma discussão de GLO. Houve, mas no documento não. No documento, o Bolsonaro, ele deveria preservar o processo, preservar o TSE na condição de presidente da República. Mas ele não fez isso. Porque mesmo sabendo previamente que o nosso sistema de votação era um sistema seguro e sem falhas, ele continuou atuando contra o TSE. E aí que está o problema e onde o Bolsonaro vai ser preso. Porque qual era o conteúdo do documento? O documento que era o mesmo, encontrado na casa do Anderson Torres e apresentado na reunião. O general confirmou isso. O documento previa duas coisas. Decretar estado de defesa no TSE. E depois, uma comissão para averiguar a votação. Então vamos criar um estado de defesa, vamos afastar Alexandre de Moraes, afastar os funcionários, os servidores, os integrantes do TSE, vamos instaurar uma comissão para avaliar o processo, caso houvesse indícios de fraude. Essa era a ideia. Mas como o governo Bolsonaro produzia conteúdos a todo momento sobre fraudes, eles iriam falar, tem fraude. Esse era o problema e aí começa a ter a estrutura funcionando, porque a BIM paralela poderia produzir esses relatórios contra o TSE e aí haveria a intervenção. Perceba que há uma organização, uma estrutura funcionando. Só que eles vão falar, a defesa vai usar o argumento, ah não, isso era uma sugestão para podermos atuar em caso de fraude detectada. O problema, pessoal, é que esse documento nunca deveria ter existido pelo fato do Bolsonaro já ter ciência que o nosso processo de votação era um processo seguro. Porque meses antes houve uma atuação do Ministério da Defesa, um relatório feito junto com os militares, falando que o nosso processo de votação não tinha fraude. Então, mesmo o Bolsonaro sabendo disso, ele deu continuidade. Ele foi além e mobilizou outras estruturas para atacar o nosso sistema de votação. E o general Freire Gomes, ele foi muito fatal com o Bolsonaro, porque ele falou, o Bolsonaro sabia, porque foi o Bolsonaro que apresentou na reunião a minuta golpista do Anderson Torres. Então não tem como a defesa do Bolsonaro falar que o Bolsonaro não sabia. Não tem como o Bolsonaro falar que, olha, eu fui pego de surpresa. Não, porque foi ele que apresentou. E se foi ele que apresentou, ele já tinha consciência do documento antes, ele já possivelmente discutiu esse documento previamente e apresentou.
Como o Bolsonaro, na condição de presidente da República, tinha consciência que o nosso processo de votação era seguro porque foi apresentado um relatório dos militares, esse documento deveria ter sido descartado. O Bolsonaro pegou esse documento e deu continuidade, mesmo sabendo que o nosso processo de votação era um processo seguro. Portanto, o Bolsonaro mobilizou estruturas para atacar o TSE, ou seja, mobilizou as instituições, Forças Armadas, Ministério da Justiça, a própria Presidência da República para atacar uma outra instituição, no caso o TSE. Isso é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Por isso que ele vai ser preso. Não precisa falar de golpe. A própria mobilização das estruturas da República para atacar a própria República já configura crime, porque ele, na condição de presidente, deveria zelar por tudo. E aí vem o Freire Gomes e acaba liquidando também o Anderson Torres, porque o Torres sempre negou que a minuta encontrada na casa dele, eu mexi, não, foi descartado, era um documento apócrifo, nós jogamos fora. Não foi isso que aconteceu. Porque a mesma minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres foi apresentada na reunião com o Bolsonaro. E o Anderson Torres tinha além. O Anderson Torres, mesmo tendo negado outras vezes, fica muito claro agora que Anderson Torres fazia parte do núcleo jurídico do governo Bolsonaro. Era Anderson Torres que dava guarida para as ações ilegais cometidas por Bolsonaro. Então você tinha o núcleo de espionagem com a ABIN, você tinha o núcleo do Anderson Torres, que era o núcleo jurídico que dava guarida jurídica para tudo o que acontecia, você tinha o núcleo de ataques comandado pelo Carluxo e o Gabinete do Ódio, e assim você tem toda uma organização comandada por Bolsonaro, porque você tem pessoas, você tem papéis, você tem núcleos, você tem departamentos, você tem tudo isso. E qual era o objetivo dessa organização? Atacar as instituições republicanas. Então, mesmo que Bolsonaro não tivesse dado uma ordem direta, o Torres atuou em 2 momentos. Bolsonaro nunca deu ordem para golpe. Ele sempre foi dúbio. Nós temos que fazer alguma coisa. Sempre foi dúbio. Mas Torres atuou 2 vezes, não foi só uma. Porque se Torres tivesse feito somente a intervenção no segundo turno, ele poderia falar assim, eu não sabia disso. O Bolsonaro, eu não sabia, ele fez por conta própria, não tem como saber o que está acontecendo nos meus ministérios. Até poderia passar. Até poderia. Mas Torres atuou 2 vezes. No primeiro turno, e mesmo no segundo turno, né, com os bloqueios nas rodovias, e mesmo sabendo, e depois de toda a repercussão e da ilegalidade da ação do Anderson Torres, o Bolsonaro permitiu que o Torres levasse adiante a história da minuta. Então Bolsonaro já sabia previamente que não havia fraude por conta do relatório. O Anderson Torres atuou para impedir a votação, Bolsonaro teve consciência disso, e mesmo sabendo de tudo isso, Bolsonaro permitiu que Torres fosse além. Bolsonaro poderia ter encerrado e na condição de presidente da República ele tinha que ter impedido o Anderson Torres na hora que ele começou a falar sobre a minuta. Mas ele não fez. Bolsonaro tinha ciência do que acontecia, influenciando Torres de modo dúbio com as palavras. Bolsonaro tinha consciência que Torres atacava a República e ele não fez absolutamente nada. Torres é simplesmente fatal para o Bolsonaro. E o mais interessante, que o general contou, que depois que ele resistiu a entrar nessas empreitadas do Bolsonaro, Freire Gomes começou a ser atacado e pressionado por outros bolsonaristas e também na internet. Mostrando o modus operandi da estrutura de difamação comandada por Bolsonaro, pelo Gabinete do Ódio das Milícias Digitais. Você tinha um alvo, notícias falsas sendo produzidas sobre esse alvo, reiteradas na internet utilizando robôs, e principalmente as milícias digitais, para tirar a credibilidade daquela figura. E por que eu tô falando figura? Porque pode ser uma pessoa, pode ser uma política pública, pode ser uma instituição, pode ser qualquer coisa. Isso nos lembra muito na época da pandemia. Notícias falsas eram produzidas pelo Gabinete do Ódio e vinculadas para atacar quem? Medidas de distanciamento sanitário, políticas de segurança, governadores. João Dória foi super atacado. E havia, além dessa produção, a utilização da máquina de mídia, no caso a Jovem Pan, difamando os processos de segurança, difamando João Dória e depois atacando o TSE, atacando o STF e o nosso processo de votação. Era o modus operandi. E Bolsonaro sabia de tudo, porque o Felipe Martins era um integrante do Gabinete do Ódio, era próximo de Bolsonaro. Na própria reunião ministerial que foi vazada, o Bolsonaro demonstra conhecimento da atuação da BIM paralela, porque o general Augusto Heleno fala disso abertamente. Então não tem como o Bolsonaro negar que ele era o chefe disso tudo. Ele era. Ele comandava essa organização criminosa de dentro do Palácio do Planalto, que usava dinheiro público e também privado para atacar e difamar as outras instituições. Com qual objetivo? Manter Bolsonaro no poder, vencendo a campanha contra o Lula,
ou depois criando narrativas, encontrando subterfúgios para falar que ele era um perseguido e não ser preso. Esse era todo o objetivo de Bolsonaro. Era alguém que deveria zelar pelas instituições, ele atacava as instituições, tirando credibilidade. E isso é muito negativo, porque nós vimos o que aconteceu na pandemia. Bolsonaro tirou credibilidade do sistema de saúde, Bolsonaro tirou credibilidade das medidas de proteção sanitária, e o que aconteceu? 700 mil pessoas. Isso iria acontecer, não com relação à morte, mas com o descrédito institucional de todas as outras instituições, ou de todas as organizações republicanas. E o que agora pode acontecer com Anderson Torres? Uma delação premiada. Ou Torres engole tudo e fica em silêncio, assumindo a responsabilidade de tudo, pegando vários anos de prisão, ou ele responsabiliza Bolsonaro e tira o corpo fora. Não há outra opção para Anderson Torres. Eu acredito muito que ele vai delatar Bolsonaro, a não ser que ele seja muito tonto, o que eu também acho que ele é, mas não a esse ponto.